Boa tarde àqueles que, entretanto, chegaram. Sejam bem-vindos. Imagem. Se estiverem todos aqueles que se inscreveram, devem estar aproximadamente 30 escolas católicas e 209 pessoas. Com o Dr. Fernando Moita e comigo e com o Dr. António Cordeiro, seremos então 212, que é um número muito jeitoso. Eh, Fernando Moita, preparado? Então vamos dar início formal à sessão. Vou dar agora a palavra ao Colégio Madre Isabel Arranhaga, onde está a irmã Bárbara, acompanhado de mais um grupinho, Sete, exatamente, sete, sete sim, educadores número perfeito. docentes, e ela é responsável pela oração inicial. Depois temos no final a oração da responsabilidade da Escola Nossa Senhora da Conceição, na bonita ilha de Porto Santo, onde está a irmã Lília. Muito obrigado a ambas. Irmã Bárbara, faz favor. Então, não sei se me ouve, sim? Sim, Sim? estamos a ouvir bem. Muito bem. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos quase a terminar o ano escolar. No decorrer do mesmo, em cada uma das nossas comunidades educativas, fizemos certamente uma caminhada cheia de desafios e de emoções. Vivemos momentos muito felizes e outros mais difíceis de superar. Agradecemos ao Senhor esta caminhada que fizemos juntos, criando fraternidade, união, partilha de saberes. Acreditamos que, confiando nele, e como indica o nosso lema colegial deste ano, o nosso esforço foi e será sempre a magia do êxito. Um dia alguém escreveu uma espécie de parábola, tomando um símbolo académico, o lápis, como inspiração, que passo a referir, mesmo sabendo que é conhecido por alguns. Um lápis não escreve sem a mão a guiá-lo. Podemos fazer grandes coisas, mas não devemos esquecer que há a mão divina a guiar os nossos passos. Essa é a mão direita de Deus que nos conduz. Um lápis, quando se gasta, tem de ser afiado. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas só assim estará em condições de escrever. Portanto, aprendamos a suportar algumas dores, porque elas farão de nós pessoas melhores. O lápis permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que está mal. Compreendamos que assumir os erros e corrigir algo na nossa vida é necessário ao nosso crescimento pessoal e um bem para todos. O que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas a grafite que está dentro. Portanto, cuidemos do nosso interior, valorizemos o invisível e não nos iludamos com a aparência das coisas. Mas o lápis deixa sempre uma marca. Da mesma maneira, lembremos-nos que tudo o que fizermos na vida ou da vida tem a nossa marca, a nossa impressão digital. Aqui a parábola. Com este espírito, invocamos a bênção de Deus sobre quantos queremos continuar a escrever as nossas histórias de amor de Deus. Tal como o lápis na mão do escriba, ajuda-nos, Senhor, a deixar-nos guiar pela vossa mão invisível e aperfeiçoar pela vossa inspiração. Mesmo sobre as linhas tortas da vida, continuai, Senhor, a escrever uma história de amor e salvação. Imploramos também a intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Santíssima. Abençoai as crianças e os jovens que nos são confiados. Guardai-os com cuidado maternal, para que nenhum deles se perca. Defendei-os contra as ciladas do inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansos e puros. Ó Mãe nossa,
Mãe de misericórdia, rogai por nós, e depois desta vida mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Amém. Em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom trabalho Muito para todos. obrigado. Muito obrigado, irmã Bárbara, por esta bonita oração. Depois iremos ter todos a oportunidade de ver esta sessão, porque está a ser gravada, conforme todos já foram avisados. Quem quiser pode desligar as câmaras, mas podem continuar com elas ligadas naturalmente. Então vamos continuar esta sessão de formação. E, conforme já disse há pouco, devemos ser à volta de 30 escolas católicas e de cerca de 210 pessoas, maioritariamente educadores não docentes. Então, connosco, para nos falar sobre a esperança, enquanto há vida à esperança, temos o Dr. Fernando Moita, que toda a gente conhece já há vários anos, porque é o diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã, o SENEC, e também secretário da Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Fé. E há quantos anos, Dr. Fernando Moita, que é diretor do SENEC? Diga lá, se faz favor. 6 anos. Pronto, 6 anos, há meia dúzia de anos, muito bem. E, e agradecemos, então eu em nome da direção da APEC, agradeço muito essa disponibilidade e vamos estar agora todos muito atentos para o ouvir falar sobre a esperança. A palavra é sua, caro Fernando. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um gosto muito grande estar convosco. Obrigado, Cotovio, por este convite e por esta possibilidade de fazermos caminho, de acreditarmos uns nos outros, de aproveitarmos estes momentos que Deus nos dá, de nos vermos, mesmo à distância, e de aprendermos uns com os outros. E, sobretudo, permitam que vos diga uma coisa: agradecermos uns os outros. Porque cada um de nós é um dom para os outros. Mas é mesmo, temos que acreditar nisso mesmo. E também, olhem, permitam-me que vos diga, estou a falar-vos aqui na presença do professor Cordeiro, que é o nosso coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, aqui no SENEC, e estamos a falar-vos aqui da sede da Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, isto também é um ato e é um momento eclesial, de verdadeira igreja, vida em igreja. Estamos aqui, as escolas católicas, quantas são, engenheiro Cotovio? 117. Não. Mas as presentes, as presentes. Sim, sim, é à volta de 30, 30, 32. Ora, 30, Sei que muito apareceram bem, mais 30. duas que não se inscreveram. Muito bem. Ora, quero dizer que temos aqui 30 comunidades educativas, representadas por cada um de vós e cada uma de vós, pessoal, educadores, não docentes, que são, logicamente, tantas vezes a alma, os olhos, o abraço das escolas católicas. Mas o professor Cotovio pediu-me para, convosco, falarmos um pouco sobre esta palavra, que é uma palavra muito vulgarizada e vulgar, que é da esperança. Já agora, temos aqui alguma esperança nesta gente toda? Alguém se chama Esperança? Pelos vistos, não. Não, o professor Paulo Campino não é Paulo Campino Esperança, acho que não é, portanto, não vale a pena. Mas reparem que bonito, não temos aqui nenhuma esperança, mas todos nós somos esperança. E somos esperança porquê? Porque partilhamos, temos esta nobre tarefa de ser educadores. Colaboramos para a construção de pessoas. Não é só do futuro, nós colaboramos na construção de pessoas.
que são as crianças, alguns de vós até bebés, crianças, adolescentes, jovens, que vivam e habitam as nossas escolas católicas. Portanto, a cada um de vós e a cada uma de vós um abraço muito grande e olha, perdoai-me esta minha simplicidade, mas vamos aqui fazer um pequeno caminho. Um pequeno caminho. Quando for hora de acabar, professor Jorge, faz o favor de me mandar parar, está bem? Está bem, está bem. Eu vou colocar alguns slides para nos ajudar e também para não adormecermos, porque isto de estarmos aqui nesta hora das trevas não é fácil, mas nós vamos aqui fazer um esforço todos. O título que eu próprio e o professor que tu viu chegámos a é Enquanto há vida, há esperança. E reparem que o que nós aqui queremos, sobretudo, partilhar convosco, dialogar convosco, é fazermos aqui uma pequena reflexão sobre o quê? Sobre estas duas dimensões muito importantes. Uma reflexão sobre a vida de cada um de nós, a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, e sobre a nossa vocação. Sim, porque nós temos uma vocação. Enquanto cristãos, temos a grande vocação de sermos filhos de Deus pelo batismo. Mas temos também uma outra vocação, que no fundo se mistura com esta e dá corpo a esta, que é a missão educativa. Nós colaboramos com Deus, na ação de Deus, ajudando a construir pessoas e o futuro dessas pessoas. E ao ajudarmos a construir pessoas e o seu futuro, estamos a ajudar a construir também o quê? O mundo, a sociedade em que vivemos, a Igreja. E o que é que nós vimos? Viemos aqui para quê? Viemos aqui para refletir, para aprender, para partilhar algo sobre a esperança numa dinâmica e na dinâmica da fé cristã. E como é que cada um de nós, no cotidiano das nossas escolas, deve ser ator e autor de esperança? Ou seja, como é que cada um de nós deve, e já o faz, logicamente, inspirar o seu trabalho neste âmbito da educação, logicamente, a partir do Evangelho, dessa boa nova, que para nós cristãos, logicamente, é o próprio Jesus Cristo. Quero deixar-vos agora, e também para não estarmos só com os slides, mas digam-me cá uma coisa. Porque é que acham, e logicamente, temos aqui o tema da esperança? Não é só porque o Sporting ganhou. Não é só porque estamos numa onda verde. O que é que todos nós estamos a viver este ano? Podem ligar os microfones e responder também. Não... Que ano estamos todos nós a viver? Se calhar alguns estão com o microfone desligado, tanto. Mas um ao outro. Que ano é que nós estamos a viver? O ano da esperança. O ano da esperança. E porquê é que este ano, não consegui identificar a Santinha que falou, e porquê é que este ano é o ano da esperança, e quem é que nos disse que é o ano da esperança? Que é o ano jubilar e o Papa Francisco proclamou. Muito bem. Olha, minha querida senhora, não sei quem é que falou, mas Colégio do Alto, Colégio do Alto. O Colégio do Alto. Diga ao seu diretor, que acho que é o Padre Chantre, que tem nota 20 na chamada oral. Portanto, muito bem. Ou seja, todos nós estamos a viver este ano, direta, indiretamente, em igreja, este ano especial. É que chamamos Ano Jubilar ou Ano Santo. E quando falamos na palavra jubileu, o que é que entendemos? O que é que nos vem à cabeça? O que é que nos vem ao coração ao falarmos na palavra jubileu? Vocês sabem que a palavra jubileu
Não tenho esta parte não sai no exame, nem na chamada oral. É uma palavra antiga, muito antiga, e reparem, tem a ver com esse objeto que está aí ao lado esquerdo, a ser tocado por um senhor, um judeu. E ele está com um corno de carneiro, a soprar no corno e a anunciar o quê? Uma grande graça de Deus, uma grande alegria de Deus. O jubileu, a palavra e a vivência, nós herdámo-la do Antigo Testamento. Herdámo-la dos nossos irmãos judeus. O jubileu era um ano de graça, um ano de paz, um ano de reconciliação, que se celebrava de 50 em 50 anos. E reparem, todos vós já percebestes, de 50 em 50 anos. Se fizermos a conta matemática, 7 vezes 7, 49. Ou seja, era uma semana, digamos assim, não é? Uma semana de outra semana de anos. Portanto, de 49 a 49 anos, o ano que se seguia era o chamado 50º ano, era o ano do jubileu. E nesse ano havia toda uma dinâmica muito interessante de libertação, de celebração festiva, de perdão. Vocês sabem que até os escravos, nesta altura, era recomendado que aos escravos fosse dada a libertação. Aquela terra que eu comprei, ao fim de 50 anos, devia voltar ao dono original. E reparem como isto é bonito. Lá no fundo, quem é o dono das terras todas? Era o próprio Deus. O jubileu, portanto, era uma maneira de dizer ao povo o quê? De que de vez em quando, portanto, de 50 em 50 anos, era bom que tudo voltasse a quê? À felicidade de Deus. Que voltasse a quê? Àquela dimensão de Deus. Porque Deus é que criou o mundo. Portanto, a terra é sempre de Deus. Eu apenas a usei durante este tempo, mas a terra pertence a Deus. Reparem como isto é bonito e esse também é um desafio para nós cristãos. Como é que vamos viver e como é que estamos a viver este ano jubilar? Até que ponto somos capazes também durante este ano de quê? De perdoar. E de cada um de nós voltar a esse amor profundo de Deus e dizermos isto: tudo é de Deus. Na igreja, nós tivemos o jubileu e temos o jubileu, mas reparem, nem sempre houve anos jubilares. O primeiro ano jubilar foi no ano de 1300. Portanto, há 725 anos é que tivemos o primeiro ano santo. Depois, durante uns tempos, os anos santos, os anos jubilares, eram de 100 em 100 anos, de 50 em 50, e neste momento, em igreja, os jubileus, os anos jubilares ordinários, não estamos a chamar nomes a ninguém, não é? Portanto, aqueles normais, os jubileus normais, são de 25 em 25 anos. E por isso vós percebeis o quê? Que este ano estamos a viver um ano jubilar ordinário, porque o último ano jubilar que vivemos foi o ano 2000, que chamamos o grande jubileu da encarnação, porque era de facto celebrarmos 2000 anos do quê? Da presença de Deus encarnado em Jesus Cristo, que para nós nasceu em Belém e depois foi fustigado, morto e ressuscitou. Portanto, celebramos no ano 2000 o grande jubileu da encarnação. Mas alguns de vós lembrais-vos, no ano 2015, 2016, nós celebramos um outro ano extraordinário. Foi o ano jubilar, o ano jubilar da misericórdia. Foi um dom que o Papa Francisco nos deu à Igreja. Foi dizer que no ano 2016 era uma oportunidade para todos nós sentirmos, em primeiro lugar, o quê? Que Deus nos ama e que Deus é misericordioso conosco. E por isso cada um de nós também tem que ser, digamos assim, misericórdia uns
para os outros. E por isso o mesmo Papa Francisco nos colocou e nos chamou para este jubileu que agora estamos a viver, que é o chamado, e como alguém disse do Colégio do Ouro, o jubileu da esperança. E reparem, minha gente, lembramos-nos de vermos o Papa Francisco a abrir a Porta Santa na noite de Natal. E depois abriu as portas santas das chamadas basílicas, outras de Roma, não é? Santa Maria Maior, São João de Latrão e São Paulo fora dos muros. Mas também abriu, lembrais-vos todos vós, como ele abriu a porta santa numa prisão. Numa prisão. E os nossos bispos pelo mundo todo abriram também as portas santas das suas dioceses. Algumas igrejas foram declaradas igrejas jubilares, né? Ou as catedrais, ou o santuário, etc, etc. E agora deixo-vos um desafio. Ainda vamos a tempo para que nas nossas escolas, também o portão da nossa escola, a porta da sala de aula, sejam também portas santas. E isto porquê? Porque é por ali que passam as nossas crianças. É por ali que também nós passamos e entramos. Que cada um de nós seja porta. Porque a porta dá sempre acesso aqui a algo novo, a algo diferente. Tal como uma janela, também a porta nos permite entrar para outro mundo, para outra realidade. E que nós acreditamos que, em termos de escola, é sempre uma realidade que é melhor. E reparem como é bonita a proposta do Papa Francisco. Ao declarar-nos e ao pedir-nos para sermos peregrinos da esperança e ao dar-nos esta certeza. A esperança não confunde. Quase a dizer que a esperança não nos engana. A esperança é a grande certeza de cada um de nós, é a grande certeza do cristão. E vamos fazer aqui um bocadinho uma pausazinha. Ano Santo, ano jubileu, ano da esperança, peregrinos da esperança. A esperança não nos desilude, não nos confunde. A esperança leva-nos à verdade. A esperança leva-nos a Deus. Sabeis também, e esta parte pode sair no exame oral, está bem? Ou o professor Paulo Campino pode pôr esta pergunta no exame oral, aí do Sagrado Coração de Maria. Sabemos também que este ano tem tem uma particularidade. Nós que somos cristãos e proclamamos a nossa fé naquele texto, naquela oração, naquela proclamação profunda que fazemos nos domingos, na missa, mas também há muitas vezes na nossa vida, a que chamamos credo. Nós estamos a celebrar este ano 1700 anos de um momento importante, de uma reunião importante de bispos, que aconteceu em Niceia, uma cidade da Turquia. E estamos a celebrar 1700 anos deste concílio. Concílio é uma reunião de bispos, em que os bispos organizaram, digamos assim, havia ali uns problemas com pessoas que diziam que Jesus era Deus, que Jesus não era Deus, enfim. Então os bispos disseram assim, não, Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o Deus dos cristãos é um Deus comunhão. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E, portanto, nós este ano, no ano 325, estes bispos reuniram-se e fizeram esta afirmação do credo.
é que nós hoje continuamos a rezar todos os domingos, na missa e fora da missa. Logicamente, é bom que também nós sintamos que a nossa fé está ali cimentada, está ali como que fosse um pilar, digamos assim, uma argamassa que nos dá coesão, não é? Uma espécie de um tronco de uma árvore que nos permite afirmar e dar frutos, o credo. Este concílio também teve uma coisa muito importante, que foi fixar a data da Páscoa. Não se assustem muito, mas sabem que às vezes, e os nossos alunos muitas vezes também nos perguntam e tal, mas toda a gente aqui é rápido, percebemos a Páscoa, a data da Páscoa não é uma data fixa, varia. E perguntam-me, então, e como é que se calcula? Não tem nada que saber. É muito simples, foi o Concílio de Niceia que nos disse assim, a Páscoa cristã fixa-se da seguinte maneira: o equinócio da primavera, que é no dia 21, 22 de março. Portanto, a Páscoa nunca é antes do dia 21, 22 de março. Procura-se a primeira lua cheia e a seguir o primeiro domingo. Portanto, é no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Isto parece quase uma mnemónica, não é? Mas não tem nada que saber. Portanto, a Páscoa pode ser entre o dia 22 de março e o dia 25 de abril. Nem de propósito é o dia da libertação, o dia da liberdade. Mas não se preocupem com isto. Mas isto é importante. Sabem porquê? Porque a Páscoa cristã também foi buscar a sua data à Páscoa judaica. Não é? Por causa da lua, não é? E todos nós nos lembramos dos judeus do Egito a saírem do Egito à noite e irem para a terra prometida. Convinha que saíssem quê? Numa noite de lua cheia. Ajudava a caminhada, não é? Ajudava a caminhada. Portanto, este cálculo, esta data, também nos põe a nós, cristãos, nessa mesma mentalidade do povo judeu. Saímos para uma terra prometida, acompanhados por uma noite de lua cheia, digamos assim, que para nós olha, é o sábado da aleluia, olhem a luz, o fogo, a importância que todos estes símbolos têm, digamos assim, na nossa vida cotidiana. Portanto, é-nos pedido a cada um de nós que neste ano santo, vivamos o quê? Vivemos esta profunda verdade que é, digamos assim, o Ano Santo. Afirmarmos a nossa fé, celebrarmos a nossa fé, a nossa crença num Pai, num Deus Pai que nos ama, que nos criou, num Jesus Cristo que nos salva e no Espírito Santo que nos fortifica, que nos santifica, que nos dá força e coragem. Para quê? Para vivermos uma dinâmica e sempre numa dinâmica de esperança. Algum problema, caro Fernando? Ai, não estou a ouvir. Não estás a ouvir, Cotovio? E não estávamos a ouvir. Agora Ah, estamos. peço desculpa, caríssimos amigos. Olha, tinha a ideia que, então, houve aqui uma falha nossa, só estávamos a apresentar o hino do jubileu, mas então não o estavam a ouvir. Não. Pronto. Olha, peço desculpa. A partir do princípio que estava tudo bem, era só para recordarmos e para fazermos aqui um intervalo, não era para publicidade. Continuas Estamos a a não ouvir, agora ouvir. estávamos a ouvir. Ah, Ele está aqui, acolhido não corresponde ao indicado. estamos a ouvir o que tu viu? Sim. Isabel Fernandes Ramos, um livro que não corresponde ao indicado. Estávamos a ouvir, agora deixámos de ouvir.
Já ouvimos isto, já cantámos isto tantas vezes e vamos continuar a cantar. Recordo apenas a última estrofe do refrão. No caminho eu confio em ti. E esta é a grande certeza que todos nós temos. Esta é a esperança do cristão. Sabemos que Deus caminha conosco, está conosco no nosso caminho. E por isso vamos aqui só dar mais um saltinho para a nossa reflexão sobre a esperança, em que, ok, muito bem. E temos aqui esta bela frase do Papa Francisco, que nos diz: a esperança cristã é o horizonte que nos sustenta nas tempestades da vida. A esperança cristã. E reparem, caros amigos, tenho aí duas palavras em latim, spes e sperare, que é a palavra, ou as palavras de onde vem a nossa palavra esperança, que é, de certa maneira, e que pode ser traduzida do ponto de vista da língua portuguesa, apenas um olhar para o futuro. Mas a esperança é mais do que isso. Estou a passar já para a quarta linha, que é a esperança do ponto de vista cristão não é um otimismo vazio, mas é uma confiança ativa em Deus. Ou seja, nós só não queremos ser otimistas, nós queremos também confiar em Deus. E sabem porquê, meus amigos? Porque quando confiamos em Deus, volto à terceira frase, nunca desesperamos. O desespero é o oposto da esperança. E nós sabemos o que é passar por uma dimensão de desespero, a que nós cristãos também muitas vezes chamamos pecado. O cristão é, por natureza, acredita na esperança, porque a esperança é ter Deus continuamente presente na nossa vida, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa dúvida, mesmo no nosso sofrimento. Olhem o que nos diz São Paulo: Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em ti, é a esperança da glória. Portanto, o cristão nunca é um homem desesperado. O cristão nunca é um homem que deixa de se derrotar pela tristeza, pela angústia, pelo sofrimento. Porque o cristão acredita que a vida é dom de Deus. E se a vida é dom de Deus, é rica em esperança. E por isso, havendo vida, há esperança. Há a possibilidade de continuamente me converter, de melhorar, de crescer, de perdoar, de amar. E é esta atitude, permanentemente, que o Papa Francisco, tanta vez, e atenção que isto não é só uma homenagem ao Papa Francisco, isto é trazermos para a nossa vida o grande ensinamento deste homem que nos amou e que nós amamos durante 12 anos. E reparem, se me permitem, esta imagem belíssima em que o Papa quase está a oferecer a cada um de nós, a cada um de vós, educadores das escolas católicas, homens e mulheres que nos colégios dais a vida pelos vossos meninos, pelo projeto educativo, pela vossa... Isto há uma rosa branca, oferecida pelo Papa, oferecida pelo próprio Deus. Porque reparem como o Papa nos diz, a esperança cristã é um dom de Deus que nos abre horizontes e dá sentido à nossa vida. Isto é o que todos nós desejamos. Encontrar horizontes, é ter horizontes e dar sentido à nossa vida. Para quê? Para que também possamos dar sentido à vida dos nossos alunos, à vida dos nossos colegas, à vida dos nossos professores. Não digam isto, mas também à vida dos nossos diretores e diretoras. Porque também eles precisam que
eu, enquanto educador não docente, o ajude a cumprir a sua tarefa, a sua missão, aos professores, aos colegas, aos pais, às famílias. Olhem, caros amigos, está aí uma frase que pode ser um bocadinho tonta e quase. A esperança é uma virtude teologal. Não tem nada de difícil esta palavra. Porquê? Porque significa que a esperança ela é inscrita por Deus em cada um de nós. Por isso é que é teologal. Quer dizer que é o próprio Deus que me dá e com base nessa dinâmica eu me posso dirigir a Ele, posso interagir com Ele, posso rezar e posso quê? Servir os outros. Por isso é que dizemos que a esperança anima as nossas vidas, anima a nossa relação com Deus. Oh, caríssimos amigos, não andemos cá em grandes orações se não temos a certeza de que Deus me ama. Porque esta é a primeira grande verdade que eu tenho que ter na minha vida. Deus ama-me. Se eu tenho medo de Deus, estou noutro campeonato. Deus ama-me e por isso eu posso dialogar com Ele. Mesmo no meu pecado, mesmo na minha, às vezes, nas minhas coisas mal feitas. E é por isso que eu, portanto, posso não só rezar, orar, mas também servir os outros. E reparem, só isto é que me dá a capacidade e a certeza de quê? Olhem a última frase. Ver o aluno como um projeto inacabado de Deus. Como se o aluno não fosse já uma obra perfeita de Deus. É. Mas Deus quer continuar a precisar de mim, de cada um de vós, para quê? Para que esta obra que Ele originou cresça. Quando eu olho para o aluno, para o meu colega, para o professor, para o diretor, como obra inacabada de Deus, eu estou aqui a reconhecer que ele é filho de Deus, é o rosto de Deus e que quer continuar e que precisa de mim para quê? Para se tornar uma obra-prima, uma obra perfeita. E esta é a dinâmica educativa da esperança. O que eu faço é abrir apenas o portão. E não se esqueçam do que eu vos falei há bocado. Esse portão pode ser o portão santo da minha escola, que todos os dias é aberto e por ali passam as famílias, os alunos, os professores. E por ali há uma abertura, há uma vida nova, um dia belíssimo, 5, 6, 7, 8, 10 horas que são vividas plenamente. E eu olho para cada um destes alunos, destes professores, como uma obra inacabada. Porque precisam do meu jeito, precisam da minha colaboração, precisam do meu trabalho. No refeitório, no pátio, na reprografia, na biblioteca. Toda esta gente precisa do meu trabalho. E vivermos esta dinâmica com esta capacidade de olhar para o outro como um rosto de Deus, mas como uma obra inacabada. Não porque esteja imperfeita, mas porque precisa de mim. Para quê? Para continuar a ser melhor e a ser perfeita. Portanto, a esperança, do ponto de vista da nossa relação com Deus e com o ato educativo, com a missão educativa que cada um de nós serve, é encararmos então a vida como um dom. Como um dom e como uma missão. Reparem essa criança que tem aí, que está aí a segurar o dedo de um adulto. Esse adulto sou eu. Em que eu reconheço nesta pessoa o quê? A necessidade que ele tem de crescer. Que nós sabemos que todo o ato de educar é sempre um ato de amor, de dar vida. Nós sabemos que o ato de educar tem sempre
esta dupla dimensão. Por um lado, é como se eu estivesse a alimentar a pessoa, a criança, o adolescente, mas por outro lado é também estar a reconhecer que ele já tem tanta coisa boa dentro dele. Cabe-me a mim apenas o quê? Desenvolver, estimular, promover. Por isso ali estou eu, no meu laboratório, que é a minha escola. E por isso a educação dizemos que é o quê? É o laboratório da esperança. E é um ensaio de quê? De vida completamente plena e cheia. Mas agora lanço-vos aqui uma frase de Santo Agostinho, também em homenagem ao Papa Leão XIV, como sabemos é agostiniano. Olhem o que diz Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. A indignação ensina-nos a não aceitar as coisas como estão. E a coragem, mudá-las. Olhem que bonito. Eu que sou um homem de esperança, eu que sou uma mulher de esperança, eu que sou um educador cristão na minha escola de esperança, eu sei que, primeiro, não me posso resignar àquilo que vejo que não está bem. E por isso indigno-me. Indigno-me não tem a ver aqui com um protestar de pedras na mão ou de pistola na mão. Não é? Fico indignado interiormente. E penso assim, não, isto não está bem. Deus que me dá esta capacidade de ver que isto não está bem, não está bem. E por isso vou ter a coragem, e tenho que ter a coragem para quê? Para mudar. Ou solicitar a alguém para que esta mudança aconteça. Portanto, pensem sempre nisto. Um educador cristão e um educador com esperança têm sempre estas duas dimensões. A indignação perante aquilo que acha que não está bem, aquilo que vê que não está bem, e a coragem para promover a mudança. E caríssimos amigos, do Papa Bento XVI, a esperança cristã não é ilusão, mas é termos esta certeza de que é Deus que conduz a história. É Deus que conduz a história. Mesmo nestes tempos de guerra, mesmo nestes tempos em que estamos todos muito baralhados com os resultados das eleições, nestes tempos que não sabemos como é que vai ser do ponto de vista da economia, nestes tempos que não sabemos que não há professores, não há auxiliares nas escolas, toda a gente nos pede mais horas de trabalho. Mesmo nestes tempos, o professor, o educador cristão tem esta certeza. É Deus que caminha conosco. É Deus que faz história conosco. E isto muda tudo. Na nossa vida pessoal e na nossa vida de escola. Muda tudo. E não se esqueçam, não mudam para ficarmos sossegadinhos. Não se esqueçam dessa, como disse Santo Agostinho, da indignação e da coragem. É preciso nós sentirmos-nos também aqui incomodados com coisas que não estão bem. Ó rapaz, olha que eu ontem vi-te e tu tiraste a Santos ao teu colega. Ah, pá, sossega aí. Estavas com fome. Vinhas-me pedir. Olha lá, rapariga, tu ontem mandaste aquela boca à professora de História. Indignado. Eu, educador, sinto-me indignado por ver um petis, um garoto, a dizer isto a uma garota. Sinto-me indignado. Não lhe vou dar um murro ao garoto. Não só porque não posso, mas também porque acredito que não é por aí. Tens de passar um tempo, mas chamo. Tenho a coragem para dizer ao miúdo, à rapariga, olha lá, a senhora professora está aqui para dar o melhor que tem, sabe? Ah, mas ela... Mas olha, diz-lhe, chama-la e diz, olha, professora assim, professora assado. Não é mandares aquela boca, ainda para mais nas costas dela. Não foste corajosa.
Se alguma coisa não viste bem na professora, estão a ver este papel importante de acompanhar, esta escuta, digamos assim, esta escuta ativa, não é? Que cada um de nós deve ter. E por isso é que na nossa escola, cada um de nós é chamado a ser o quê? Este testemunho e esta missão, desta presença, esperança e escuta. Mas, por favor, escuta não é pois, 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 sim, sim, não. Esta escuta ativa, esta escuta atenta, porque é isso que depois me vai dar a capacidade de quê? De eu acolher, de ver o sofrimento que está ali, a necessidade que está ali, a angústia que está ali. E isso leva-me a quê? A ter uma atitude de respeito, mesmo perante aquele menino que está completamente endiabrado, que está a ser mal educado. Mas tenho que reconhecer que naquele momento ele está em sofrimento e não deixa de ter dignidade. E por isso eu tenho que ter esta capacidade de servir. E servir é, olha, se calhar às vezes estar calado ali um bocadinho, para depois poder dar tempo para falar. Todos vós sabeis, como pais e mães, como educadores, que há momentos que o silêncio é de ouro. Não se deita gasolina no incêndio. É preciso, olha, dar tempo, que aquela chama, que aquela coisa toda do miúdo, da miúda, para depois então ouvirmos, respeitarmos e termos esta capacidade de caminhar com ele, de percebermos de que o que ele está a sofrer naquele momento é preciso estar atento, para depois, de certa maneira, também podermos encaminhar. Porque reparem, é nesta linha que nós acreditamos, e o Papa Francisco dá-nos este apelo: não vamos deixar que nos roubem a esperança, mas nem a nossa de educadores, nem a das nossas crianças. Vocês sabem que muitas vezes nós adultos roubamos a esperança das nossas crianças, porque os massacramos com sermões e missas cantadas. E sabemos muitas vezes que o que nós vemos nas nossas escolas, muitas vezes é o eco do que não têm em casa ou de algo que não anda bem em casa. E por isso, quando eles nos procuram, não deixemos e não lhe roubemos a cada um deles, digamos assim, esta esperança. Fico-me apenas com a última frase que está aí. Porquê? Porque nós sabemos que os nossos alunos tantas vezes nos procuram, que eles veem em nós um Deus que nos habita. E é tão bom que cada um de nós ganhe consciência desta verdade. Será que sou eu que habito Deus? Ou é Deus que me habita? Será que sou eu que bato à porta dele para entrar na casa dele? Ou é ele que habita a minha casa? E que quer habitar a minha casa? Bonito pensarmos que nós cristãos temos um Deus que veio a este mundo, habitou a carne e por isso também nos habita a nós. Somos nós que habitamos Deus. É Ele que nos habita. E isto a grandeza ainda é maior. É um Deus misterioso, é um Deus amor. Eu quase me apetecia ir já para a última, professor Cordeiro, passe-me para o último slide, porque reparem, o Papa Leão XIV disse-nos isto agora na quarta-feira passada. Não é esta, é outra, por favor. O, a outra, é aqui. Olha, o Papa Leão XIV disse-nos isto agora à quarta-feira passada. Deus ama-nos
e não está à espera que nos tornemos terreno bom. Isto a propósito do texto que ouvimos do semeador e do terreno. Olhem que bonito. Deus quer habitar esta pessoa, Deus quer habitar este terreno que somos nós. E não está à espera. Não, não, ele que se ponha um bom homem, uma boa mulher, que vá à missa, que se confesse 3 vezes por semana, que fique bonzinho para depois eu ir ter com ele. Mas reparem o Papa, o desafio que nos lança. Talvez, vendo que ele confia em nós, nascerá em cada um o desejo de nos tornarmos um terreno bom. Vejam que beleza o nosso Papa Leão XIV, que nos passa esta mensagem. Que Deus não está à espera que nos tornemos um terreno fértil. Ele quer que nos tornemos um terreno fértil, mas não está à espera para ele vir ter connosco, para nos amar. Ora, e nós, ao ver que Deus nos ama, mesmo com o terreno pedregoso, espinhoso que somos, então aí sentimos dentro de nós este ímpeto de quê? De ser melhor, de procurá-lo, de fazer o bem. E esta é a missão que nos deve acompanhar nesta nossa missão e nesta tarefa educativa. E quase termino dizendo-vos aquilo que o Papa Francisco aqui nos disse em Lisboa, há 2 anos atrás. Olhem, caríssimos senhores e senhoras educadoras não docentes das escolas católicas, deixemo-nos de ser gestores de medos. Ai, será que fico cá para o ano? Ai, será que o diretor gosta de mim? Ai, será que a minha coordenadora me vai dar um bom horário? Deixemo-nos desses medos e tornemo-nos construtores de sonhos na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Porque aí, quando interagirmos com os nossos alunos, nós não estamos sempre numa da defensiva, mas estamos sempre quê? A propor coisas novas, coisas belas aos nossos alunos. Porquê? Porque nós próprios acreditamos que somos construtores de sonhos. E a escola é, por natureza e por beleza, o lugar do sonho. Não de um sonho tonto, não de um sono, mas de um sonho que é preciso arregaçar as mangas para construir, de certa maneira, um mundo muito melhor. E é essa a graça, digamos assim, que nós queremos pedir também a Deus nesta tarde em que estamos aqui, é que de facto, cada um de nós tenha este coração grande para que, olha, para sermos aquilo que Ele pede a cada um de nós. E por isso, olha, há cada um à sua maneira, no interior do seu coração, ou se o quiserem dizer em voz alta, no grupo em questão, podemos dizer em conjunto: Senhor, dá-nos um coração cheio de esperança, mesmo nas dificuldades, para sermos sinais do teu amor na escola. Muito obrigado. Desculpai lá este arrazoado, mas olha, também para mim me fez muito bem preparar e estar aqui convosco a falar daquilo que é essencial na nossa vida de educadores. Descobrirmos a presença de Deus no nosso cotidiano e descobrirmos que cada aluno, cada colega é o rosto inacabado de Deus. Porque precisa das minhas mãos, dos meus pés, do meu olhar, do meu coração. Que aquela pessoa já é muito amada por Deus e é muito perfeita, mas ainda é mais perfeita com a minha presença e com a minha ação humana e educativa. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, caro Fernando. Obrigada a todos. Aqui no chat temos vários agradecimentos, depois vais ler com muita atenção.
Muito obrigado, foi muito boa a formação e podemos replicá-la com outros colaboradores quando for oportuno. Exatamente, até porque ela é gravada e, portanto, podem depois apresentá-la noutras oportunidades. Um agradecimento muito especial ao Fernando Moita, também ao António Cordeiro, que esteve aí a assessorar, exatamente. A sessão ainda não terminou. Eu estava a contar que o diácono Fernando Magalhães, o presidente da APEC, conseguisse aparecer e ele está numa consulta médica, disse-me que estava um pouco atrasada e que ia tentar, mas não conseguiu. Pronto, ele apresenta um grande abraço, de saudação a todos vós e é com muita pena que não consegue estar aqui presente. Então vamos terminar com a oração final, que é da responsabilidade da Escola Nossa Senhora da Conceição, em Porto Santo, na bonita ilha de Porto Santo, onde temos a irmã Lília, que é a diretora e membro da congregação das Irmãs Nossa Senhora das Vitórias, que tem mais 5 escolas católicas no arquipélago da Madeira. Muito obrigado, irmã Lília, e então pode começar a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então agradecer ao Senhor esta reflexão e pedir ao mesmo tempo que sejamos estes construtores de sonhos. Senhor, neste ano especial de alegria e de esperança, queremos agradecer a vida que nos destes, que ela seja sempre reflexo da tua palavra, da tua entrega, da tua ressurreição. Ajuda-nos no nosso trabalho de educadores, disponíveis para escutar, para parar e ajudar, para animar, para corrigir com amor e nunca julgar, para transmitir palavras gentis e ser cordial com todos, tendo sempre presente que apenas com amor e no amor educamos sempre. Senhor, rezamos por todas as crianças, jovens, abandonados, sem possibilidade de ir à escola, sem educação. Pedimos-te de modo particular por todos aqueles que se encontram em países em guerra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, cara irmã Lília. Espero que tinha aqui uma... E eu estava aqui só com um compasso de espera, porque, entretanto, o diácono Fernando Magalhães mandou uma mensagem a perguntar se ainda aqui estávamos ou não. Mas... E eu estou aqui. Aí está! Olá, Fernando! Então entra! Cheguei a tempo de rezar. Ótimo! Olha, chegaram ao fim, mas ainda está o grupo da formação, é, Jorge? Sim. Pronto. Então, olha, pelo menos chego ao fim. Aproveito para saudar todos, pedindo desculpa por não ter estado na formação, era meu desejo também estar. Competentissimamente estiveram acompanhados pelo engenheiro Cotovio, como é evidente, em nome da APEC. Mas eu também queria beneficiar dessa formação com o professor Fernando Moita, que hoje nos acompanhou de modo especial. Isto foi uma formação altamente privilegiada, com o diretor do SNEC e da Fundação SNEC e secretário da Comissão Episcopal. Foi uma formação hiper VIP. Portanto, olha, não sei se o Moita também ainda está por aí. O professor Moita ainda está por aí. Está. Saudá-lo. Tá? Estou, muito obrigado, Magalhães. Obrigado eu. Agora tens que me fazer uma aula particular para mim.
completamente, Fernando Moita, Que pronto. estejas abrangido pelo decreto 54. Completamente, adaptação, o mais possível adaptado a ti, pronto. Olha, mas é para me regozijar, e não vos tomo muito tempo, mas para me regozijar de facto com este duplo facto. Por um lado, continuarmos a fazer a formação para as nossas escolas católicas, em especial para os nossos educadores não docentes, que são seres importantíssimos no quadro do projeto das escolas e em especial das nossas escolas católicas, por um lado, e por outro lado, então, grande número, como hoje tivemos, julgo ter percebido, na conversa com o engenheiro Cotovio, que éramos mais de 200 pessoas aí provenientes de diversas escolas católicas. E em segundo lugar, agradecer imenso esta disponibilidade ao professor Fernando Moita de ter preparado e desenvolvido esta formação. Afinal, enquanto há vida, há esperança, de facto, e eu também a tive de poder entrar e consegui entrar, apesar de ser no final. Não sei se sabem a daquele senhor que ia à missa, mas chegava sempre atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado, sempre atrasado, e pronto. Mas apesar de tudo, chegava sempre a tempo, porque como ele dizia, chegava tão atrasado, tão atrasado, tão atrasado, mas ia sempre à missa, que chegava sempre naquela hora que era ida em paz e o Senhor vos acompanha. E dizia, ufa, quase não cheguei a tempo. Mas pronto, eu também era quase, não chegava a tempo, mas ufa, ainda cheguei a tempo. Cheguei a tempo de rezar com a irmã Lília e convosco todos, deixando um abraço muito grande a todos. Está bem. E obrigado, Jorge, sempre pela tua disponibilidade para acompanhamento destas ações das nossas escolas católicas. Muito bem, obrigado. Haja esperança, muita esperança para todos. Está bem, boa viagem, boa viagem. Obrigado. Desculpa. Bom trabalho para todos. Aparece aqui uma imagem do YouTube, não sei porquê, António Cordeiro, mas pronto, é o que nós estamos a ver. Era para terminarmos com o cântico Miraculosa, mas não faz mal. Mas pode terminar assim dessa maneira. A Lília, sim senhora. Okay. Quer dizer, eu entrei em vez da Miraculosa. Desculpem lá, continuem a preferir a Miraculosa. Se fazem favor, está bem? Está bem. Não estamos a ouvir. Irmã Lília, não estamos a ouvir. Não estou a ouvir, é? Não. Mas fica a intenção. Fica a intenção. Pronto. Ok. Aqui temos a Miraculosa, a Rainha dos Céus, toda a gente conhece. Agora começamos a ouvir qualquer coisa. Mas as condições não são boas. Não são boas. Não estamos a ouvir o que deve ser. Irmã Líria, muito obrigado. Muito obrigado também à irmã Bárbara pela oração inicial. Bom trabalho para todos vocês, porque de certeza ainda vão trabalhar nesta tarde. E bom fim de semana. Obrigada. Adeus, boa tarde a todos. Obrigada igualmente. Obrigada por tudo.